Hoje, mais um vídeo em português e atendendo pedidos do meu filho Anserino e grande amigo Maurício Muchon. Mauricinho, para você essa receita. Eu vou ensinar como fazer o famoso enroladinho de presunto e queijo, ou apenas enroladinho, ou joelho. É uma receita bem simples, bem gostosa. Para massa, nós vamos precisar de ovo, óleo, açúcar, sal, leite, farinha de trigo, fermento biológico, pode ser o fresco ou seco, aquele de saquinho. E claro, hoje nós vamos cozinhar com Cuba Libre. Saúde! Primeira coisa, nós vamos amornar o leite 30 segundos no micro-ondas. Não pode estar quente, não pode estar frio, ele tem que estar morno. 30 segundos é o suficiente. 400 ml de leite. Vamos colocar numa tigela dessa. Esse é o primeiro passo. Vamos misturar com o óleo. 100 ml de óleo. E o fermento. Se for o fermento seco, um pacotinho 10 gramas. Se for o fermento fresco, aquele que você compra em padaria, 30 gramas. Nós vamos misturar no leite e no óleo. E vamos dar uma mexida nele. Vamos mexer bem o fermento com o leite e com o óleo. Depois de bem misturado, por uns 2 minutos mais ou menos, nós vamos adicionar o ovo. Ok? As 5 colheres de açúcar, colher de sopa. E uma colher rasa de sal de café. Agora vamos misturar de novo bem. A hora que estiver assim misturado dessa forma, nós vamos começar a misturar a farinha de trigo. Farinha de trigo é entre 600 e 700 gramas, depende da qualidade da farinha. Eu pesei aqui 700 gramas, então eu vou começar a misturar com o auxílio de uma colher de sopa. Eu vou começar a misturar a farinha aos poucos aqui nesse líquido que a gente fez. Nós vamos misturando aos poucos. A hora que começar a ficar pesado, que ainda não é o ponto, mas vocês vão ver, aí nós vamos começar a utilizar as mãos. Pessoal, eu usei 700 gramas de farinha, mas ainda não deu o ponto que eu estou precisando. Por isso que eu falo, depende do clima e depende da qualidade da farinha. Entre 600 e 700, mas 700 não foi o suficiente. Então se a massa continuar assim, nós vamos ter que adicionar mais um pouco. Eu separei mais 200 gramas de farinha e vou adicionar aos poucos também, porque pode ser que eu não use os 200. Então assim, vamos dizer que a receita é
de 600 a 700 ou quanto baste, ok? Vamos voltar a adicionar mais um pouco e vamos continuar mexendo até chegar ao ponto que a gente precisa. Então, tive que acabar usando um pouco mais. Eu tinha 200 gramas e agora acabei usando 100 gramas a mais. Então, minha receita foi aí para 800 gramas de farinha. Bom, a hora que chegar nesse ponto, a gente já pode começar. Deixa eu só misturar mais um pouco, tirar um pouco da massa que tá aqui. E a hora que chega nesse ponto a gente pode começar. O ponto já é esse, tá vendo? A massa ela ainda gruda na mão, mas ela solta com facilidade. Esse é o ponto que nós vamos começar a sovar a massa. O que eu vou fazer? Não quero colocar mais farinha na massa. Então eu vou passar um pouco de óleo na mesa. E também vou trabalhar com a minha mão untada de óleo. E vamos colocar a massa aqui e vamos começar a sovar a massa. Com a mão untada de óleo para a gente não ter que não ter que adicionar mais farinha, tá? Nós vamos fazer isso por uns 10 minutos. Essa é a parte chata. E vamos colocar óleo na mão quantas vezes for necessário e na mesa também, tá vendo? Ó, tá começando a pegar na mesa. Bom, a massa já tá boa. Dá uma olhada. Vem cá. Agora vamos fazer uma bola com a massa. Assim. E nós vamos deixar a massa descansar agora por 40, 50 minutos. Tá? A massa tá aqui. Vamos cobrir com plástico. Plástico filme. Vamos aproveitar e dar uma untada no plástico filme com óleo, porque é possível que a massa cresça bastante, encoste no filme, no plástico filme, e para ela não ficar grudando, o plástico filme já está untado. Vamos deixar ela descansar agora. Vamos começar com 40 minutos. Então, hoje está um pouquinho frio, então demorou um pouco para crescer a massa. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui. Foram mais de 40 minutos, na verdade foram 2 horas. E eu tenho essa massa aqui. Bom, próximo passo. Vamos colocar um pouco de farinha na mesa e vamos transferir essa massa maravilhosa aqui para a mesa. A massa está muito boa. Massa na mesa, vamos dividir em 2. Agora nós vamos trabalhar com a farinha, não mais óleo. Vamos dividir a massa. Não precisa mais sovar a massa. Vamos começar a abrir a massa.
Perfeito. Bom, vamos começar a rechear a massa agora. Eu vou usar um pouco de cream cheese. Na verdade eu prefiro requeijão, mas aqui não tem requeijão, então eu vou usar cream cheese. É a primeira camada que eu vou colocar na massa. Vem pra cá agora, foca aqui. Para esse recheio eu não vou passar medidas, porque você pode fazer do jeito que você quiser. Eu recomendo fazer bem recheado. Então, primeiro uma camada de requeijão, não muito, assim como você pode ver. Próximo passo, vamos colocar mussarela. Tá? Vou espalhar a mussarela aqui. Pode colocar uma porção bem generosa de mussarela. Presunto. O presunto eu fatiei bem pequenininho. Você pode colocar em fatia ou você pode colocar ele ralado também. Mas eu prefiro dessa forma, ele fatiadinho. Quer dizer, na verdade ele já estava fatiado e eu só cortei ele. Foca aqui. Isso. Pode colocar a quantidade que você quiser de recheio. Só pensa que você vai ter que fechar depois a massa, mas faz ele bem recheado. Poderia terminar aqui, mas eu gosto também de um pouco de tomate. Então vou colocar um tomatinho, não muito. Depois do tomate, eu vou colocar um pouquinho de sal em cima do tomate. Só um pouco de sal, não muito. Pimenta do reino. E orégano. Orégano importante. Na minha receita é importante. Vamos colocar um pouco de orégano. Espalhar aqui. Bom, enfim, essa é a típica receita de padaria. E agora vamos fechar o enroladinho. Primeiro a gente fecha de um lado. Aí depois do outro. Perfeito. O coladinho está fechado. Vamos tirar as pontas do enroladinho. Massa. Aqui já começou o recheio, ótimo. Aqui também, tirar essa ponta, um pouquinho mais. O recheio também já começou. Ok, feito isso, uma forma. Vamos vamos colocar um pouco de farinha na forma. Farinha que a gente vai usar. E vamos cortar. Agora vamos cortar a massa recheada. E aí você pode fazer ele menor, maior, do jeito que você quiser. Eu vou fazer mais ou menos aqui, que seria mais ou menos o enroladinho de padaria. E aí na forma você coloca ele ao contrário, deixa a parte que você fechou para baixo.
cortar ele inteiro. Cortar ele primeiro. Tá pronto aqui, dá uma olhada. Colocamos na forma já, a forma só com farinha por baixo. Nós vamos bater um ovo com uma colher de água. Se você não tiver um desse em casa, pode bater com o garfo. O importante é ele ficar bem batidinho. Com pincel, se não tiver pincel, pode ser com a mão, assim. Mas pincelzinho vai bem. E vamos pincelar o ovo em cima para dar uma cor na hora que a gente assar. E para finalizar, orégano em cima. Forno 180 graus. Vamos colocar para assar 20, 30 minutos, depende do seu forno. E aí vamos ver o resultado. A Cuba Libre acabou, então agora é vodka com Red Bull. Mas, primeira fornada tá pronta. Vem aqui comigo. A propósito, foram 15 minutos a 180 graus. E já tá perfeito. Olha isso. Enroladinho de presunto e queijo, enroladinho ou joelho. Olha que maravilha! Enroladinho tá pronto, tá assado. Agora a hora da verdade. Vamos experimentar. Saúde! Viva a padaria!